próxima categoria dentro do Adobe Camera Raw é a categoria de textura. E a gente tem 3 controles diferentes de textura. Um que se chama textura, o outro é a claridade e o último é o desembaçar, que é o mais óbvio para entender para que ele serve com esse nome, desembaçar. Vamos entender a diferença primeiro entre textura e claridade. Eu vou pegar essa imagem primeiro e eu vou aproximar aqui 100% para a gente perceber bem a textura da imagem. É bom você começar ampliado ao trabalhar com essas duas opções para você perceber bem o efeito delas, principalmente se você deseja imprimir ou salvar numa resolução bem alta. Bom, a primeira opção, textura, funciona como se fosse uma nitidez. Ele vai aumentar a textura mais fina da imagem. Então, conforme eu vou aumentando a textura, a minha sensação de contraste não muda. Eu tenho praticamente a mesma sensação de luminância da imagem. Mas perceba como a imagem se torna mais nítida, a textura dela fica mais evidente. Isso é também um ajuste de contraste, porém é um ajuste de contraste localizado, a nível de pixel. A gente consegue ver como ele pega esses pixels e ele aumenta a nitidez deles. Em compensação, se eu diminuir a textura, ele começa a suavizar a imagem. A gente consegue ver como a textura começa a sumir e ele começa a fazer esse efeito meio como se fosse uma névoa, um glow, uma difusão na imagem. Perceba como para a pele até é um efeito agradável, principalmente se é uma pele feminina, se quer essa pele mais de pêssego. Não, obviamente, tão exagerado, eu coloquei aqui menos 100, a imagem parece que não tem textura nenhuma, que eu errei o foco, mas um pouco disso pode trazer uma textura mais suave para a pele e deixar ela mais agradável. Se eu forçar para um valor positivo, nesse tipo de pele, que é uma modelo, talvez não fique agradável, eu não queira que apareça tanto aqui os poros, feridinhas e cravos. Em compensação, um valor negativo ia ajudar a esconder e a mascarar essa textura da pele. Tem depois no pincel de seleção como você fazer isso só em determinadas áreas. Assim eu poderia, por exemplo, ter mais textura nos cílios e no cabelo e menos na pele. Assim você faz pontualmente onde você deseja, ok? Aqui é um ajuste geral, quando você está precisando fazer rápido, você vai fazendo a imagem toda, aí você vai utilizar essa textura. Então, às vezes, você vai querer uma textura negativa, como é o caso, por exemplo, dessa modelo, para deixar a pele aqui mais suave. E em outros casos, como por exemplo nessa foto, você vai querer uma textura mais definida. Daí você pode aumentar aqui o valor de textura, deixando aqui a textura mais evidente, mais chamativa. Aqui um outro exemplo, aqui nessa paisagem, se eu aumentar aqui a textura, você consegue ver como os detalhes da imagem ficam mais nítidos. Já o claridade, ele vai ser mais abrangente no seu ajuste de contraste. Você vai perceber que o efeito de contraste é maior. Eu vou aumentar a claridade e perceba como as sombras ficam mais escuras e os brilhos ficam mais escuros. Ele também vai dar uma sensação de aumento de nitidez, porém ele é muito mais abrangente, ele é esse efeito meio tipo de HDR antigo. Em vídeo é um efeito também chamado de Bleach Bypass. Esse contraste bem exagerado, de baixa saturação, nem sempre é algo que você vai querer, né? Essa imagem aqui ficou um estilo que não combina. Talvez até um valor negativo fosse fazer mais sentido para essa imagem, que vai suavizar o contraste e a textura. Perceba, por exemplo, as sombras aqui em volta do nariz. Quando eu diminuo a claridade, ó, ela começa a sumir, ficar difusa e quase sumir essa sombra. Então tem essa imagem mais fofinha, mais delicada. Nessa outra imagem aqui, poderia ser o contrário, talvez aumentar a claridade, deixando aqui a textura mais pesada. Eu acho que comecei a fazer contraste demais, então eu vou aumentar aqui um pouquinho a exposição e diminuir as sombras e os outros valores que eu tinha trabalhado antes e fazer o contraste mais pelo valor de claridade e textura. Um outro exemplo, essa imagem aqui, novamente, eu não quero tanta textura na pele dela, porém, nessa região aqui até que ia ficar legal um pouco mais de textura. Então eu posso subir aqui um pouquinho a claridade, que vai dar também um pouco mais de contraste, e talvez diminuir um pouco a textura mais fina. Assim eu vou fazer um balanço. Imagine a textura como o ajuste bem nos pixels mais finos, a textura mais fina da imagem, os poros mais pequenininhos, o ruído da imagem, e a claridade é a textura um pouquinho maior, são os contornos mais visíveis. Por exemplo, aqui o contorno do rosto, o contorno em volta desses galhos, a textura maior. Vou pegar aqui mais uma imagem, essa é uma imagem também que tem uma textura bem interessante, eu poderia aumentar aqui um pouquinho para a textura, mas a gente consegue perceber que não são detalhes tão finos. Como essa imagem aqui tem muita informação e ela é bem aberta, a gente tem áreas maiores que a gente consegue perceber mais do que as áreas mais finas. Então, a claridade talvez traga um efeito mais interessante para essa imagem do que o textura. E o desembaçar, como diz o nome, ele tem a intenção de desembaçar uma imagem. Aqui, nessa imagem, tem um flare que entrou na lente. Foi fotografado meio apontando para a luz entrou na lente e causou esse efeito de reflexos de lente, de lens flare.
Já esse caso era um plástico que a fotógrafa decidiu pôr na frente da lente para fazer um flare, mas que tomou praticamente a lente toda, ficou horrível. Em ambos os casos, se eu quiser resolver, eu posso abrir aqui o desembaçar e ele vai diminuir aquele efeito. Aqui é a mesma coisa, eu vou aumentar aqui o desembaçar e ele começa a tirar esse embaçado. Ele resolve totalmente? Não, mas já é meio caminho andado. Agora eu poderia utilizar o controle de exposição normal. Eu vou diminuir aqui um pouco a exposição, porque está muito exposta. Talvez diminuir um pouco os brancos, porque o vestido está um pouco estourado. Diminuir aqui um pouco os pretos e as sombras, para trazer um pouco mais de contraste para a imagem, que a imagem está um pouco lavada. Talvez eu tenha escurecido demais a imagem, para aumentar um pouco mais a exposição. E diminuir sombras e pretos. E eu vou utilizar aqui o controle também de claridade para ajudar a trazer mais contraste para a imagem e textura. A imagem está ótima? Não, está longe disso. Mas eu também tenho que fazer aqui alguns ajustes de balanço de cor. A imagem está toda muito amarelada. Então eu vou puxar aqui para o azul. A gente consegue ver isso principalmente no histograma. Repare, eu vou até voltar aqui como estava antes. Repare nesse histograma aqui. Como a gente tem aqui os canais vermelho e verde bem acentuados em relação ao azul. Conforme eu vou puxando o azul na direção deles e deixando aqui mais homogêneo, se a gente olhar a imagem, ela já vai parecer bem mais natural. Eu exagerei um pouco no azul, né? Vou diminuir um pouquinho. Mas repare aqui na pele dela como já está mais natural, o fundo, os detalhes do preto já estão mais naturais. Aqui só tem que chegar no meio termo, no valor ideal, que tem que ser um ajuste fino. Não dá para fazer muito brusco, mas já está bem melhor do que era antes. Acho que eu gostei nesse valor. Eu vou tirar um pouquinho do verde também, que eu acho que tem muito verde nessa imagem, só um pouquinho. Está em 7, eu vou colocar 9. 9 para a direção do magenta, né? Então eu tiro um pouquinho de verde. E a imagem não está perfeita, mas se a gente comparar, vou apertar a tecla Q, essa imagem que a gente tinha antes, não tinha como utilizar. E agora a gente tem aqui uma imagem usável. E dá para ir além ainda. A gente ainda pode desenhar máscaras para iluminar mais elas, escurecer o fundo. A gente pode utilizar também HSL para trabalhar com essas cores do fundo, para que elas fiquem mais bonitas. Ainda tem bastante coisa para fazer nessa imagem, para deixar ela mais interessante. Essa já é uma imagem um pouco mais delicada. A gente tem esses efeitos de cor que estão um pouco exagerados, que vai ser um pouco difícil de trabalhar com eles, porque tem muitas variações de cores diferentes. Talvez diminuir um pouco a vibração e a saturação já ajude pelo menos a deixar um pouco mais natural. Subir aqui um pouco as sombras também, que está um pouco escura demais as sombras. Mas não vai dar para tirar totalmente esse efeito de flare, ele vai ficar presente. Até talvez seja melhor deixar ele aqui um pouco mais, melhor assumir o flare do que tirar totalmente. E só tentar trazer um pouco mais da imagem para que você consiga perceber o que está sendo fotografado sem perder totalmente dentro do flare.